Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 foi sancionada pelo Presidente da República com vetos que atingem, entre outros pontos, 57 programas e 223 ações que foram sugeridas por deputados e senadores. Alguns desses vetos atingem a área da educação. E é sobre esse assunto e outros que a gente vai conversar agora com o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é o relator do orçamento para a área de educação. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Eu aqui agradeço, Carla, e a todos os telespectadores a oportunidade de podermos aqui estar prestando contas e falando um pouco desse tema tão importante que é a educação, principalmente nesse ano que vivemos pandemia e agora preparar para o pós-pandemia. Senador, esses vetos do presidente, de que forma eles atingem a área da educação? Olha, o veto sempre, claro, o executivo tem a sua visão e o legislativo também, da mesma forma, procura colocar os posicionamentos. É claro que sempre o veto ele está ali muito mais pela política econômica macro, né? E nós, o parlamento, que estamos no dia a dia com a população, nas bases, temos a visão exatamente da necessidade lá da comunidade. Por isso acontece muito esses cortes, mas isso não chega a ser um trauma, porque realmente são posicionamentos de quem está no legislativo e, claro, o executivo tendo que tratar da peça orçamentária de um modo geral e, principalmente, a preocupação com que essa peça tenha execuibilidade. Mas algum ponto específico, ele vai atingir, por exemplo, o Fundeb? O Fundeb, na verdade, o que nós votamos já é praticamente, ao meu ver, uma revolução, porque nós vamos duplicar o orçamento do ensino básico no país. Isso agora, gradativamente, nos próximos anos. E é claro que nós precisamos investir mais na base, porque uma criança bem preparada, com certeza, essa criança terá muito mais condições, não só de desenvolver a sua intelectualidade, aprender mais, mas também de ser um cidadão mais preparado também para enfrentar essa competitividade mundial que é a globalização. Então, eu acredito que o que já votamos e essas transformações que acontecerão gradativamente vai sim fazer uma transformação na educação no Brasil nos próximos anos. Senador, o senhor tem dito que a área da educação ela vai ser uma das mais importantes no pós-pandemia, né? E o orçamento previsto para a educação para o ano que vem, ele está em 144 bilhões e 500 mil. Ele é um pouco a menos do que foi previsto no ano passado. É um valor suficiente, senador, tendo em vista aí que 2022 vai ser um ano assim, de volta de aula presencial? Bom, para a educação, nunca é suficiente, principalmente porque nós ainda somos um país em desenvolvimento. Precisamos, sim, de investir de forma muito expressiva na educação. Mas eu diria, Carla, mais do que fazer o investimento, é ter um planejamento ideal e essa aplicação ser feita de forma eficiente. Nós temos hoje no Brasil muito desperdício de recursos, principalmente com obras inacabadas, porque eu sempre tenho dito que uma obra inacabada não serve para nada, porque é a aplicação do recurso público que não trouxe resultado. E aí o cidadão fica até revoltado, reclamando, porque imagina, creche inacabada, e nós temos milhares de creches inacabadas, imagina isso, o trabalhador que precisa levar o seu filho para ter um apoio estudantil já na base, muitos hoje no Brasil também, o alimento para a criança, porque temos uma situação de desigualdade social muito grande e muitas famílias levam as crianças para a escola também em função do alimento. E isso, então, é claro que é extremamente importante. E o orçamento, 144 bilhões, se ele tiver uma aplicação com muita eficiência, por isso eu defendo, quanto mais municipalizar e, acima de tudo, escolarizar a educação, ou seja, fazer com que a escola, junto com a família, tenha, digamos, mais autonomia na aplicação do recurso. Nós temos exemplos bons, a questão da merenda escolar. No passado, era comprado centralizado em Brasília. Quando chegava lá na ponta,
não só superfaturado e, às vezes, o produto até já é estragado. Hoje, não. A maioria da merenda escolar já é decisão da escola, lá no município, lá na comunidade. E aí eu defendo mais, aí com isso compra produto de mais qualidade, a fartura local, valorizando a produção local e com preço melhor. E eu defendo mais ainda, Carla, eu defendo que as escolas funcionem principalmente no final de semana com a participação da família, porque hoje o processo está um pouco invertido. Muitos acham que, olha, eu vou entregar a minha família lá para a escola e a escola que tem a obrigação de educar o meu filho. Não. Quem tem a obrigação de educar é a família. E a escola, ela tem a obrigação de ensinar. Por isso, a participação da família, junto com a escola, com as decisões, a associação de pais e mestres, eu penso que tem que ser uma meta muito forte a ser alcançada, principalmente agora no pós-pandemia. Escola não deve fechar, ao meu ver. Finais de semana, a escola tem que ser o espaço democrático da participação da comunidade. E o pós-pandemia, nós teremos muitos problemas, principalmente problemas até de dificuldade de relação, porque as crianças ficaram, às vezes, afastadas, né? Temos aí problemas psicológicos, muitos problemas a serem enfrentados. Por isso, eu acho que nada melhor do que a família, junto com os professores, junto com os nossos profissionais da educação, para que a gente possa fazer com que esse pós-pandemia não seja tão traumático. Senador, a gente falou de educação básica, agora vamos falar um pouquinho de universidades, né? Foram criadas aquelas 5 novas universidades chamadas de novíssimas, que se tornaram referência aí no ensino universitário. Queria saber se existe a intenção de se criar novas universidades nesse modelo e se há recursos para isso. Cara, eu trabalhei muito, não só porque foi criada também a 2ª Universidade Federal do meu estado, Mato Grosso, com sede na minha cidade, Rondonópolis, e essas universidades que foram criadas, as novíssimas, 2 em Goiás, uma em Mato Grosso, uma no Tocantins, outra em Pernambuco e também no Piauí, olha, elas estão indo muito bem, inovando muito. Eu vou dar o exemplo da Universidade de Rondonópolis. Lá foi criado o curso de medicina e agora foi formado a 2ª turma de medicina. E essa universidade, ela inovou. Todos os cursos da universidade foram criados 2 vagas suplementares para a comunidade indígena. Então, lá agora, na formação da 2ª turma de medicina, também formou a primeira médica lá do Xingu. Quer dizer, isso é oportunizar também as minorias, oportunizar com que todos possam também participar desse desafio que é o ensino universitário. Então, eu acredito que todas essas universidades que foram criadas, elas estão indo bem, porque, às vezes, um estado muito grande, como é o caso de Mato Grosso, eu acredito que nós temos ainda que criar mais 2 universidades, são 900 mil quilômetros quadrados. Então, já temos a de Mato Grosso, que é como administração de Cuiabá, a Baixada Cuiabana, a região Sudeste, e ainda temos 2 grandes regiões, que é o Araguaia, com sede em Barra do Garça, e também a região do Nortão de Mato Grosso, com sede em Sinop. Então, eu tenho conversado muito, sim. Acredito que isso traz mais eficiência na aplicação do recurso público, porque você descentraliza e facilita a administração de uma universidade também vocacionada para cada região que ela está mais próxima. E aí eu sempre tenho dito o seguinte: nossas universidades, elas têm que participar do projeto de desenvolvimento daquela região, fazer cursos que realmente possam promover o desenvolvimento das diversas regiões, pesquisas, a aplicação, a extensão, e esse é o papel das universidades. Senador, o senhor falou sobre as obras não acabadas, sobre a necessidade de se investir nisso, né? O ministro Milton Ribeiro chegou a pedir a destinação de emendas parlamentares para a conclusão dessas obras inacabadas, são em torno de 4.000 obras entre creches e escolas públicas. Só que na LDO já havia recursos previstos para isso. O senhor acha que, mesmo assim, há necessidade de complementar com emendas parlamentares? O senhor vai trabalhar por isso? Olha, eu sou autor de um projeto que não foi aprovado ainda, mas que diz o seguinte:
toda cidade que tem uma obra inacabada não pode receber recurso da mesma natureza para outra obra. Ou seja, se tem uma obra como uma creche ou uma escola que está inacabada, todos os recursos de emenda, ou seja, do orçamento, têm que ir preferencialmente e, eu diria até que obrigatoriamente, primeiro para concluir as obras inacabadas. Porque, às vezes, no Brasil, nós temos 2 creches inacabadas e o prefeito começa mais 2 creches e aí, no final, acaba tendo 4 e a população não sendo beneficiada. Então, eu penso que esse tema das obras inacabadas, ele deve ser perseguido, não só na área do Ministério da Educação, mas em todas as áreas. Senador, para a gente finalizar, em tempos de Olimpíadas, se fala muito na inclusão do esporte na grade curricular, na valorização do profissional de educação física. O senhor acha que isso deve ser uma prioridade também para a área da educação? Olha, eu acho que o esporte é uma área extremamente importante da educação, porque todos os esportes você leva ao desenvolvimento individual, mas também no conjunto. Então, eu acredito que nós temos que fazer tudo para que a gente possa estimular, inclusive as Olimpíadas chamou bastante atenção, porque o Brasil, com praticamente sem recurso nenhum de investimento, os nossos atletas estavam lá dando exemplo. Mas antes de encerrar, Carla, eu tenho que falar um pouquinho também sobre o ensino profissionalizante. Como relator do orçamento, eu vou trabalhar muito junto com o ministro, porque nós precisamos também formar técnicos, não só de técnicos de profissão, de cursos longos, mas também o jovem, o trabalhador, do modo geral, precisa se preparar, porque nós estamos num mundo globalizado, hoje a tecnologia está chegando, os equipamentos modernizando, então nós precisamos ter engenheiro, precisamos ter médico, mas precisamos ter também técnicos. E isso é muito importante, principalmente no interior, nas grandes cidades, valorizar o trabalhador. E o jovem, quando ele tem uma profissão, ele já consegue ganhar o dinheiro para ajudar a família e ainda poder sustentar a sua preparação, seja numa universidade, seja em uma outra especialização. Senador, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa e desejar sorte aí na elaboração desse relatório setorial. Eu quero receber sugestões, vamos fazer algumas audiências públicas. Daqui a pouco, quando terminarmos esse programa, já vou estar reunido aqui com os reitores das novíssimas universidades e também com o pessoal das escolas técnicas federais. E, claro, vamos poder discutir muito, eu acho que é importante a participação da sociedade. Muito obrigado, Carla. Obrigada, senador. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.